Bom dia, espero que todos estejam bem. Em nome da diretoria do Sindeprestem, agradeço a participação de todos nessa live sobre Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto muito polêmico e que ainda gera muitas dúvidas. Então, para sanar essas dúvidas, eu vou convidar dois advogados especialistas no assunto, doutor Eduardo Pastore e doutora Maria Lúcia. Sejam bem-vindos. Obrigado, Joelma, obrigado, Sindeprestem, a federação, por mais essa oportunidade de estarmos aqui conversando, né, Joelma? A gente já conversou sobre esse assunto algumas vezes, estamos agora aqui na companhia da minha amiga Maria Lúcia, então eu fico muito mais tranquilo, porque eu sei que eu estou do lado de uma advogada que dá conta do recado. Vamos combinar, né, Joelma? Sempre daquele jeito, as perguntas difíceis vão para a doutora Maria Lúcia, as fáceis vão para mim, e a gente vai conseguir isso, e a gente vai conseguir tocar aqui o nosso tema, que é falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sob a ótica das relações de trabalho. E eu só gostaria, antes de passar a palavra para a doutora Maria Lúcia, que ela vai iniciar a apresentação, dizer para vocês que estão nos assistindo que esta é mais uma prestação de serviço do Sindeprestem. Nós estamos já nesse caminho desde o ano passado com o objetivo de prestar serviço através das nossas lives, as informações, e nada melhor do que vocês adquirirem segurança jurídica com uma boa orientação que o Sindeprestem sempre primou por conferir. Esta foi sempre a preocupação do Dr. Wander, o presidente do Sindeprestem. Ele sempre externou esta preocupação, nos alertando que o que nós temos que fazer é prestar bons serviços para os nossos associados e também para os novos que se interessarem a se associar ao sindicato. Então, feita esta observação, aliás, só para complementar aqui, nós vamos dar sequência, inclusive, depois dessa live aqui, nós já vimos fazendo, como eu disse aqui, o ano passado, este caminho, mas nós vamos dar sequência para realizar outras lives com outros temas de interesse dos nossos associados e também daqueles que ainda não são associados do Sindeprestem. Este é mais um passo que a gente está dando na direção da prestação de serviço do sindicato, que é esse que é o objetivo desta entidade. Então, dito isto, eu vou passar a palavra para a doutora Maria Lúcia. Vocês vão ver que vocês vão ter uma apresentação muito boa, muito objetiva, muito didática, da professora Maria Lúcia, minha amiga, e logo em sequência eu falo, ela vai falar uns 15 minutos, eu também faço as minhas considerações nesses 15 minutos subsequentes, e depois a gente vai abrindo para perguntas. Esse material que nós vamos apresentar aqui vai ser disponibilizado para vocês, e vocês têm aqui embaixo, no nosso vídeo aqui, todos os contatos do Sindeprestem para vocês entrarem em contato com todo mundo e nós atendermos as demandas futuras. Vamos lá, então, Maria Lúcia, com você, então, logo depois aí eu entro e a gente depois abre para o pessoal, para todo mundo estar fazendo as perguntas. Bom dia a todos, obrigada mais uma vez, Edu, pelo convite, a doutora Joelma, o Sindeprestem, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, num tema tão atual e tão questionador, né, porque a gente não tem respostas para tudo, estamos aí numa relação ainda de experimentação com esse tema tão relevante, mas que já está agitando as empresas, está fazendo com que nós tenhamos que refletir sobre o tema, criar políticas para regulamentar essa situação dentro das empresas. Então, Edu, como a gente já fez em outras oportunidades, mesmo que a gente tenha combinado aí esses 15 aqui, 15 ali, se eu estiver falando alguma coisa e você tiver alguma consideração a fazer, por favor, fica à vontade para se manifestar, né, fazendo aí uma apresentação bem dinâmica mesmo, e de forma a esclarecer os questionamentos, as dúvidas dos associados ao Sindeprestem. Podemos colocar, então, a apresentação na tela, por favor. Pode ir para o próximo.
Ó, tô vendo aí, doutor Luciano Malara, nosso amigo, dando bom dia. Bom dia, Lu. Olha aí, tá vendo? Tá Bom ficando, dia, a coisa tá Drogano. ficando cada vez com essas pessoas importantes aqui, a nossa responsabilidade vai aumentando, hein, Maria Lúcia? Maior, É, exatamente. Doutor é. Luciano Malara, você é especialista, então a Ah gente, lá, ah lá. a gente se curva ao seu conhecimento. É Vamos lá, verdade. Luiz, pode ir direto já fazer a apresentação total. Então, importante, primeiro ponto relevante que a gente tem a ponderar aqui em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Estamos falando da pessoa natural, da pessoa física. Então, de todos nós, no contexto mais geral que podemos pensar, na relação civil, na relação de consumo. Então, vocês já podem perceber aí que em alguns lugares que vocês estão indo fazer compras, por exemplo, na drogaria, no supermercado, eles já estão perguntando se vocês autorizam a utilização de determinados dados, questionam se vocês confirmam o número do celular, se esse número de celular pode ser acessado, e por conta do quê? Exatamente por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Na mesma direção, a gente tem a preocupação na relação de trabalho. Afinal, o empregado, ele fornece inúmeros dados dele para que o empregador, primeiro, possa fornecer essas informações obrigatórias aos órgãos públicos, como ao Ministério da Economia hoje, que detém a pasta do trabalho, então no e-social e outras tantas informações obrigatórias que o empregador tem que prestar para o governo para fins de cadastramento, de recolhimento de contribuições, de impostos, etc., e também para a finalidade de concessão de benefícios gerais, mas aí que vem gerando mais discussão e mais questionamento é o próprio plano de saúde, que inclusive exacerba a relação de trabalho. Por quê? É um benefício que na grande maioria das empresas não é restrito à figura do empregado, mas que se expande à sua família, né? Então, a sua esposa, ao seu marido, seu companheiro, sua companheira, seu parceiro, sua parceira, e aos seus filhos. Então, por conta disso, a gente tem aí uma vasta gama de assuntos a serem tratados na relação de trabalho, os nossos dados, tanto na fase já contratual, e a gente vai discutir um pouquinho isso, quanto nas duas fases anterior e posterior à relação de trabalho, e gera ainda mais uma preocupação da empresa no cuidado da gestão desses dados, exatamente pela sua responsabilidade. Até agosto de 2021, quando estarão começando, né, estará começando a aplicação das multas, a preocupação das empresas não deve ser apenas essa, e depois a gente até trata que essas multas não são só impostas pela autoridade de proteção de dados, mas por outras entidades que também estão direta ou indiretamente vinculadas a essa questão. Mas a preocupação é realmente a empresa se colocar de maneira adequada vamos chamar, no contexto da sociedade, porque esse será, com certeza, um distintivo para essa empresa continuar em frente, estabelecer novas relações, manter clientes, manter fornecedores. Como ponderam muitos dos especialistas no tema, os dados hoje são o petróleo do século passado, então, realmente, a importância é exacerbada, temos que verdadeiramente nos questionar em relação a isso. A lei, ela faz aí uma distinção entre o que são os dados pessoais e aqueles dados sensíveis, que são mais ainda íntimos, especiais, e que a empresa deve redobrar o seu cuidado no tratamento, inclusive para evitar o que a gente hoje já tem sendo discutido na justiça, que é a discriminação. A gente vai tratar um pouquinho da questão da justiça do trabalho como aquela que, no nosso entendimento, é a mais adequada para discutir esse tema, porque já vinha, ou já tem dentro da sua estrutura e das suas ações, a discussão de temas muito relacionados à dignidade da pessoa humana, à intimidade e à privacidade dos empregados. Além desses dois dados, os pessoais e os sensíveis, a gente tem os dados situacionais. E a gente acha, né, a gente vê a discussão do pessoal falando do chip da vacina, né, quem vai tomar determinada vacina vai ter um chip inserido, vai ser controlado por que país for, mas, gente, nós já somos controlados. O celular, ele já é um grande objeto de controle da nossa vida. Você está falando com alguém sobre
vamos colocar um produto aqui, um vinho, uma cerveja que você vai beber, daqui a pouco aparece um SMS dizendo: oi, você tem interesse no vinho tal, na cerveja tal, ou no medicamento? Você está falando que você vai até a farmácia comprar uma Novalgina, daqui a pouco aparece promoção de várias drogarias. Então, existe, sim, um monitoramento da nossa realidade por esses meios. Nós somos escutados, então, na realidade, nós já temos a nossa situação. Se vocês Maria perceberem... Lúcia, Diga, Du. desculpa te interromper, mas valeria a pena, nesse aspecto que você está falando, a gente escrever alguma coisa sobre a subordinação aos algoritmos, né? Porque Total. É o que você falou, né? Nós estamos totalmente debaixo da sanha dos algoritmos, né? Que controlam nossas vidas. O que você está colocando é muito importante. O tempo muito todo, importante. Du. Nós vivemos num Big Brother, embora não estejamos na televisão. E assim, o mais simples do ser humano, aquele que vive até uma vida próxima do enclausuramento, e aquele que gosta de se expor o tempo inteiro no Instagram ou em outras redes sociais, ele está sendo controlado o tempo inteiro. Então, é muito importante a gente também ter essa ciência, porque o empregador também consegue controlar por essas ferramentas a situação do empregado, ou seja, o empregado que porta um celular da empresa e se desloca no trabalho, ou mesmo fazendo home office, o empregador tem instrumentos para saber aonde aquele empregado está, ou muito pior, né, o que esse empregado está fazendo. A gente já saiu daquela subordinação direta, como você muito bem disse, do chefe estar controlando, ligando, vendo o empregado, fazendo reunião via qualquer tipo de aplicativo hoje, para aquela subordinação que ele tem ali, um aplicativo controlando, sabendo todo o movimento do empregado, até o ritmo de respirações, batimentos cardíacos, etc. Então, a gente vive realmente nessa era do controle, né? E é bom que a gente também consegue controlar outras coisas, mas de outra sorte, a gente já vê aí, inclusive, uma nova doença, que não é mais o burnout, mas o bore-out, né? Ou seja, mais uma gama de doença do trabalho, esse tédio que é a gente estar o tempo inteiro conectado e da vida realmente alcançar uma nova dinâmica, e uma dinâmica que nem sempre é saudável, né? A gente vê agora as nossas reuniões, embora controladas no tempo, ou seja, a gente sabe que a gente tem uma reunião de 10 às 11, das 11 ao meio-dia, tudo muito bem estipulado, por outro lado, a gente realmente tem uma rotina muito próxima de uma linearidade que até para o brasileiro não é muito interessante, porque nós gostamos de interagir, a gente gosta do cafezinho, a gente gosta do bate-papo antes e depois das reuniões ou dos compromissos de trabalho, né? Eu sei que o nosso tempo é apertado, então vou ter que pular para o próximo tema, embora esse daqui só por si só já é apaixonante. Luiz, pode pular para o próximo, por gentileza? Obrigada. Como eu disse para vocês, nosso direito do trabalho, ele já é um direito que interage com todos os ramos do direito, né? E ele, inclusive, ele inspirou várias reformas nas nossas legislações especiais, como o próprio Código de Processo Civil, para modernizar essas relações e deixar essa relação mais simples, mais célere, menos cheia de prolegômeros. Então, a LGPD segue essa linha, ela interage, seja na relação de trabalho, seja nas outras relações, com todas as legislações que estão aí fundando o nosso ordenamento jurídico, né, regulando a nossa sociedade. Então, especificamente em relação à parte de dados, ela interage com o Marco Civil da Internet, mas nas outras relações, ela também interage com o Código de Defesa do Consumidor, que gerencia a nossa área também trabalhista, o habeas data, com a Constituição Federal, que tem a intimidade, a privacidade, a dignidade da pessoa humana como valores muito importantes para nós, com a CLT, no que pertine à nossa relação de trabalho especificamente, com todas as NRs, instruções normativas e portarias dos órgãos públicos que regulamentam ou criam ali uma regra geral para poder estipular essa relação de trabalho de uma maneira mais importante, mas em relação especificamente ainda à relação de trabalho, a gente vai buscar na jurisprudência muitas decisões que já nos inspiravam em relação a esse tema. Por exemplo, o uso de câmeras
na relação de trabalho, no ambiente organizacional, o que era permitido e o que não era permitido, a verificação de determinadas condições particulares dos empregados, na fase pré e na fase contratual, e até na pós-contratual, dependendo do caso, e mais ainda, gente, a nossa legislação, ela veio inspirada na Lei Geral de Proteção de Dados europeia. Então, vai ter circunstâncias, como eles estão com essa lei há mais tempo, e já tem aí um arcabouço bastante relevante, terão oportunidades que nós teremos que usar a GDPR para inspirar ou para esclarecer determinada dúvida que nós tenhamos. E nesse ponto, a GDPR, ela teve um cuidado um pouquinho mais profundo com as relações de trabalho. Embora ela tenha uma pequena parte do seu texto destinada às relações de trabalho, no Brasil nós não tivemos disposição nenhuma específica. Quem sabe a Agência Nacional venha a regulamentar de uma maneira mais profunda, novamente complicando a nossa vida. A gente tem que pegar um monte de texto legal para juntar e fazer aí um balaio de gato para a gente conseguir atuar e atender às necessidades da lei. Novamente, deixando a questão da multa para um segundo plano, embora ela fique gravitando em torno da empresa e da nossa vida pessoal o tempo inteiro. Luiz, pode trocar de slide, por favor, à frente. Como eu falei para vocês lá no comecinho, nós temos aqui uma preocupação com as 3 fases, a pré-contratual, a contratual e a pós-contratual. E aqui, gente, expandindo, porque tem muita gente que está com uma interpretação muito equivocada, que a LGPD, ela só se direciona a dados eletrônicos, tecnológicos, e não é isso. A empresa tem que se preocupar com os dados documentais também, o documento físico. E conto para vocês que essa semana a gente recebeu uma comunicação no escritório da DPO de um cliente nosso, que também é gerente jurídica, aí aglomerando as 2 posições, desesperada, que sumiu um prontuário inteiro, físico, né, só documento em papel, de um determinado funcionário. E esse funcionário, na rádio interna, já soube, já acionou o advogado dele notificou a empresa querendo esclarecimentos de onde esses dados dele foram parar. E dados, inclusive, sensíveis, relacionados aí à saúde dele, porque tinha os atestados médicos ocupacionais, declarações particulares da vida dele, que eram necessárias para usufruir, por exemplo, dos benefícios que a empresa concede, e está a maior confusão. Ela tem que noticiar para a matriz, que está na Europa, vai ter que colocar, né, ou registrar um incidente nessa direção, e vocês vejam aí uma coisinha pequenininha que desapareceu. Está todo mundo correndo atrás dessa bendita pasta e ninguém acha. De qualquer sorte, o dano já foi provocado, né? O dado já foi aí desrespeitado. Então, o que a gente se preocupa na pré-contratual? Quando eu estiver recrutando alguém, cuidado como vai fazer o descarte desses dados. Muitas empresas já estão colocando ali um login para você dizer se você concorda ou não que os seus dados continuem naquela base para eventual aproveitamento futuro, e se essa pessoa disser não, você tem que se preocupar como ocorrerá esse descarte. Muita coisa que as empresas pedem e que não são necessárias para aquela relação devem ser extirpadas, tendo o mínimo necessário, que é o que a lei diz. Muito cuidado ainda com os pressupostos que você elege para uma contratação, porque pode descambar para uma discriminação, e a discriminação aí atrair uma série de responsabilidades legais, inclusive indenização para quem foi discriminado numa fase que ele não era ainda sequer empregado, e ainda a questão das certidões, aquelas do Serasa, SPC, Justiça do Trabalho, antecedente criminal, que a Justiça do Trabalho, inclusive, milagrosamente, vem adotando uma postura um pouquinho mais flexível para determinadas atividades, criando uma ponte entre a função que aquela pessoa vai executar e a necessidade daquela certificação para o exercício daquela atividade, ou seja, chancelando ou não a competência, não só técnica, mas também pessoal daquele candidato para o exercício daquela atividade. Então, é importante, inclusive, conseguir esse substrato jurídico para chancelar ou não a escolha dessa certidão como necessária para a contratação ou para a pré-contratação daquele candidato. Na fase contratual, a gente já tem aí
pilares muito rígidos, que é a própria legislação, como eu já disse para vocês, seja para atendimento de uma obrigação legal, seja para atendimento de uma necessidade regulatória. Temos ainda a questão da própria execução do contrato, o exercício regular de um direito, que é, aí, num caso de uma ação trabalhista, que a empresa tem que deter essa documentação para poder se defender, para poder provar que agiu certo, né, se for o caso. Vou deixar o consentimento por último. Proteção da vida e da integridade física, afinal, a empresa está ali com um empregado que pode ser submetido a N situações variantes e que podem colocar em risco a sua saúde física e mental, e também o legítimo interesse. Indo aí para o consentimento, muitos doutrinadores, inclusive na própria Lei Geral de Proteção de Dados lá na Europa, já se tem dado uma interpretação mais restritiva ao consentimento, dizendo que essa não deveria ser uma base legal para coleta de autorização do empregado. Aqui eu e o Edu, particularmente, divergimos um pouco, especialmente dependendo da característica do empregado, afinal, hoje nós temos duas figuras muito estanques na legislação trabalhista, que é o hipo e o hipersuficiente. No meu entendimento do Edu, o hipersuficiente não tem nenhuma razão para dizer que o consentimento que ele manifestou é evado de vício, afinal, ele é considerado pela legislação trabalhista como um superempregado, portanto, detentor de poderes muito particulares, e até o hipossuficiente, a depender da situação particular, vou dar aqui um exemplo, que é o próprio plano de saúde, em que ele tem um benefício direto para si, para a sua família, o consentimento que ele dá ali é absolutamente válido, dizendo que ele quer o benefício, que ele quer, sim, ser protegido na saúde, afinal, infelizmente, o nosso sistema público nem sempre dá vazão a tudo. E por que eu vou presumir um vício de vontade numa declaração tão relevante como essa? Eu sei que um dos ouvintes aí, doutor Luciano Malara também, a gente já trocou uma ideia sobre o tema, e ele vai na mesma direção, né? Eu acho que esse cuidado exacerbado com o consentimento na relação de trabalho nem sempre se justifica, mas infelizmente uma grande parte da doutrina vai nessa direção, entendendo que o consentimento não deveria ser utilizado pela empresa e por nós advogados como uma base legal, né, como para justificar aquela utilização daquele dado pessoal ou sensível do empregado. Na fase pós-contratual, então, a gente tem outras preocupações. Infelizmente, uma insegurança jurídica muito grande. Causada por quê? Pela prescrição. Nós temos muito arraigada na nossa cabeça, ou arraigado na nossa cabeça, o conceito de que prescrição trabalhista é 2 anos após o término da relação, retroagindo 5 anos da data da propositura da ação. Verdade, essa é a regra mãe, mas nós temos muitas exceções, que é, por exemplo, a questão de uma declaratória de vínculo, que não prescreve, então o empregado pode, inclusive, propor essa ação para poder ter direito a essa contagem de tempo para fins de aposentadoria. Ele pode descobrir lá na frente que uma determinada doença que ele está enfrentando teve origem na relação de trabalho e poder querer, né, entrar com essa ação após os 2 anos. Então, isso gera, gente, uma insegurança jurídica muito grande da empresa na hora de descartar esses documentos ou descartar esses dados. Daí a relevância de estipular uma política muito, muito, muito completa e com base aí, com pessoas especializadas, não apenas os tecnólogos, né, no assunto da proteção de dados, mas também com advogados especializados, para que vamos fazer essas caixinhas de documentos sejam alocadas de maneira correta e não sejam descartados dados que lá na frente possam vir a ser necessários para que a empresa possa se defender, né? E aí a gente também tem a questão todos os processos nas suas naturezas jurídicas diversas, o administrativo, oposto pelos órgãos do governo, diretamente relacionados à relação de trabalho, o judicial e até o arbitral, embora na nossa relação de trabalho ainda o arbitral não seja, por conta da própria refração da doutrina e da jurisprudência, muito utilizado, o que pode vir aí ser mudado no futuro, já que agora a gente tem, inclusive, uma disposição expressa para os hipersuficientes que podem estipular um compromisso nessa direção. Luiz, pode seguir em frente, por favor. Edu, vou dar uma acelerada
e vou deixar um pedaço para você, já estamos nos 25 aqui, né? Em relação à figura do empregado, o que a gente destaca de maneira muito sucinta? A figura do DPO, então tem muita empresa que, na ânsia, claro, mais do que justificada, inclusive, em razão da pandemia e da restrição dos seus negócios, de aglomerar na figura de um empregado específico a figura do DPO, então ele é compliance, ele é DPO, ele é jurídico, ele é DPO, ele é financeiro, ele é DPO. Muito cuidado nessa aglomeração de figuras, por duas razões. Uma, porque pode gerar reflexos legais depois nessa relação, e segundo, porque muitas vezes você pode ter conflito entre essas duas figuras. Ou seja, a pessoa, ao mesmo tempo que ela tem essa função, ela pode ter ocasionado esse problema, ela pode ter desrespeitado. Então, o ideal é que o DPO seja uma pessoa verdadeiramente independente. Muitas empresas, inclusive, estão optando por contratar DPOs independentes, de fora, como prestadores de serviços. Por quê? Porque exatamente para criar essa independência da figura, né? O empregado, indubitavelmente, numa primeira interpretação, ele é titular dos dados que estão sendo ali utilizados. Há quem defenda que ele pode, inclusive, funcionar como operador destes dados. É uma questão bastante controversa e vale a pena a gente refletir de uma maneira mais profunda. Infelizmente, aqui, em razão do tempo, eu vou deixar para eventuais perguntas que tenham nessa direção. Muita empresa já vem se organizando e firmando aditivos contratuais para estipular essa questão da proteção de dados. É interessante, sim, mas muito cuidado também para não criar regras que te engessem e que no futuro possam gerar aí mais dor de cabeça do que a segurança jurídica que a empresa queira. Uma política muito bem construída, feito aí o treinamento, a capacitação dessas pessoas, acaba tendo muito mais efeito do que um documento que muitas vezes as pessoas guardam e esquecem. Então, a primeira postura que a empresa tem que ter agora é criar essa cultura dentro do seu ambiente, né? Influenciar, mudar o mindset de todo mundo para entender a importância disso. E entender por quê? Por conta da responsabilidade que virá no futuro. Por ora, a gente já tem, sim, discussões na justiça, e até ainda de uma maneira bastante incipiente, mas podem crer que esse será um elemento bastante utilizado nas reclamatórias trabalhistas no futuro para o requerimento de indenizações em caso aí de que esses dados não foram bem utilizados nessas 3 fases que nós já falamos. Luiz, pode ir para frente, por favor. E aí, a gente tem as 2 questões das responsabilidades, às quais eu já me referi um pouquinho na nossa apresentação, mas a questão das penalidades administrativas, não necessariamente apenas da Autoridade de Proteção de Dados, mas de qualquer órgão governamental, ou mesmo da própria justiça, que entenda cabível a aplicação desse tipo de sanção à empresa que descumpriu a obrigação, e aí no âmbito das relações individuais ou mesmo coletivas, a responsabilidade civil, danos materiais e até extra patrimoniais, num pouquinho mais profundo, dano existencial, que é a nova moda da Justiça do Trabalho, aquele que interrompe ou gera um novo reflexo no programa de vida, no trajeto de vida que aquele empregado estipulou para si. Então, é importante a gente refletir sobre esses temas, aqui sem fazer terrorismo nenhum, tem muita gente colocando nas redes sociais, se adeque, porque a sanção pode chegar até 50 milhões de reais. Eu acho que a ideia não deve ser essa de partida. A ideia deve ser, estamos numa nova era, essa era se baseia nos dados, os dados são relevantes para nós, seja nas nossas relações individuais com os nossos empregados, seja com os nossos clientes e fornecedores, e se eu não me adequar, eu vou virar obsoleto e vou perder competitividade. É nessa direção que eu acho que a reflexão tem que ser focada e não na questão meramente legal das dores de cabeça que a infringência dessa lei pode gerar. É relevante? Sem a mínima dúvida, mas o mais importante é a sobrevivência da empresa como geradora de renda, como geradora de emprego. Desculpem, eu acabei excedendo um pouquinho meu tempo. Invadi seu tempo, desculpa. Tem problema não, Maria Lúcia, tá tranquilo. E, bom, vamos lá, ótima. Você, como sempre, você
manda muito bem, né? Então, a apresentação da Maria Lúcia, falar que foi boa redundância. Eu vou usar, então, este cimento de informações que a Maria Lúcia trouxe aqui para a gente, para agora avançar na reflexão do nosso tema. Mas antes, eu gostaria de fazer trazer vocês todos aqui a pensar, a refletir sobre uma questão nas relações de trabalho. Aqui, quem está nos assistindo, eu acredito que todo mundo está buscando o quê aqui? Segurança jurídica, na utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Todo mundo quer segurança jurídica. E todo mundo quer segurança jurídica, inclusive na utilização da LGPD, no seu ponto de vista das relações de trabalho. É isso que eu gostaria, essa reflexão que eu gostaria de fazer, pouco antes de entrar mais em alguns pontos específicos aqui da LGPD. Falar um pouco sobre a questão da segurança jurídica trabalhista, sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sempre uso um mantra, a Maria Lúcia já está cansada de me ouvir falar esse mantra, mas eu acredito que é muito pertinente para a gente encaixar aqui no nosso estudo, nossa reflexão, que é o seguinte: eu acredito que grande parte dos problemas trabalhistas, eu diria até, eu vou chutar um percentual aqui, 80% dos problemas jurídicos trabalhistas numa empresa não são problemas jurídicos, são problemas de gestão, mais especificamente, de gestão de pessoas. Ele se transforma num problema jurídico, só que o DNA dele não nasce jurídico. Nasce aonde? Lá na gestão. Depois, aí ele pode se transformar num problema jurídico. Aí vira um inferno, porque depois que a gestão falhou, quando você entrega para o advogado a missão de que, olha, tem uma falha aqui, conserta na frente do juiz do trabalho, muitas vezes a gente não consegue consertar. Eu estou dizendo isso por quê? Por outro lado, se 80% dos problemas, ou uma grande parte dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa ele está na gestão, significa o quê? Que a solução também está na gestão. E quando a gente fala de gestão, eu penso, por tudo que a Maria Lúcia colocou aqui, que com todo o respeito que a gente tem à área civil, ao direito do consumidor, aos tributaristas, a questão dos contratos, eu entendo que o direito do trabalho, que as relações do trabalho, elas são um maior manancial de informações que impactam na Lei Geral de Proteção de Dados, onde as empresas precisam observar. E aqui, para nós absorvermos, nós entendermos aonde que está a segurança jurídica nesse contexto, nós vamos ter que olhar para a gestão. E olha, o que a Maria Lúcia colocou aqui, a fase pré-contratual, a fase contratual, pós-contratual, tudo isso está profundamente relacionado à gestão e à cultura organizacional da empresa. Quem quiser ter segurança jurídica na utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter que fazer um movimento. Qual que é? Mudar o comportamento. Aprender a trabalhar de uma maneira nova, com as informações, com o volume de informações colossal que estão transitando dentro da empresa, se quiserem ter a segurança jurídica trabalhista sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, o primeiro movimento que a empresa vai ter que fazer é a mudança de comportamento. Ah, mas a Maria Lúcia colocou aqui, só o que ela colocou já vai exigir que eu mude isto, na captura inclusive, a pessoa nem é empregado ainda, quer dizer que eu vou ter que ter preocupação lá com a captura dos currículos das pessoas que não são empregados, os candidatos, vou ter que olhar para isso? Vai ter que olhar para isso, vai ter que olhar para essa condição. Puxa vida, mas... E não é só olhar, e depois que eu capturo, como é que eu vou trabalhar com as informações que vêm nos currículos? Eu posso reter essas informações, e se ele não for aprovado num processo de seleção, você vai ter que trabalhar essa informação, mesmo ele não sendo aprovado num processo de seleção, mesmo ele não sendo empregado, não estando na condição de empregado dessa empresa. O que nós estamos colocando aqui, e diante do que a Maria Lúcia colocou aqui, é que é exatamente isso, para resumir. O volume de informações que agora as empresas vão ter que observar para adquirirem, para usufruírem da segurança jurídica trabalhista com a Lei Geral de Proteção de Dados é colossal.
E aí nós vamos ter que tomar todos os cuidados que a Maria Lúcia muito bem colocou aqui. Entendendo que nós estamos diante de um novo mundo do trabalho. Quando ela coloca aqui, as observações que ela colocou nos trazem aqui para aquilo que a gente denomina da subordinação virtual do trabalho, né? Nós temos agora o empregado subordinado virtualmente, ele não está mais na casa dele, ele está no teletrabalho. Ah, mas ele é empregado, mas significa o quê? Está no teletrabalho, está longe, mas o empregador continua subordinando. Que subordinação que é essa? A virtual. O e-social já estava indicando que essa subordinação virtual ela já vinha acontecendo. E a pandemia acelerou isso. Então, nós temos a greve virtual. Os trabalhadores hoje, eles podem se reunir através dos sindicatos e fazerem a greve virtual. Nós temos assembleias virtuais. Isto, inclusive, feitas pelos sindicatos. Todas essas novidades estão debaixo da Lei Geral de Proteção de Dados e impactam na sua utilização. Ou seja, as empresas vão ter que observar este novo mundo do trabalho, como se não bastasse a Lei Geral de Proteção de Dados, agora a Lei Geral de Proteção de Dados debaixo de pandemia, né? Esse novo mundo do trabalho neste contexto. E aqui, um fato importante que a Maria Lúcia trouxe, que nós poderíamos estar falando um pouquinho mais especificamente, depois eu vou rapidamente passar pelos 10 princípios que as empresas podem seguir para obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, só como dica e sugestão, a questão do consentimento do trabalhador. Como esse é um requisito muito fácil de você usar para você obter a autorização do trabalhador empregado para trabalhar com as informações pessoais dele, como o requisito do consentimento ele é muito fácil de você usar, como a doutrina vem colocando aqui. Por outro lado, você tem os doutrinadores dizendo assim, não há porquê, não usa o consentimento, não, para você extrair a vontade do trabalhador, porque debaixo da relação de capital-trabalho, como o empregado é subordinado, o empregador manda e o empregado obedece, qual é a autonomia que esse trabalhador tem de dizer, não quero, eu quero? Ou seja, existe uma presunção de vício de consentimento. E é isto que nós precisamos observar na Lei Geral de Proteção de Dados. O consentimento pode ser muito bem utilizado, pode ser adequadamente utilizado, sem você partir da premissa de que existe um vício, de que existe a fraude. Então, diferentemente do que parte dos doutrinadores estão colocando aqui, eu e a Maria Lúcia, a gente defende exatamente esse aspecto. Por que você presumiu o vício de consentimento? Nesta hora, dolo, coação e fraude. Por que você não entender que é possível, sim, você capturar o consentimento legítimo, autêntico do trabalhador? Como foi feito, como muito bem a Maria Lúcia trouxe aqui na lei da reforma trabalhista, na lei 13467 de 2017, que flexibilizou o consentimento do trabalhador, dizendo o seguinte, os hipersuficientes, quem ganha 2 vezes o regime geral da Previdência Social, eles podem manifestar mais livremente o seu consentimento. Se a própria lei autorizou este olhar, por que agora nós vamos restringir um requisito legal, interessante da Lei Geral de Proteção de Dados, para dar validade à captura dos dados que esse trabalhador vai fornecer para o empregador? Aí nós teríamos, quando muito, se alguém quiser ficar olhando muito sob a ótica do consentimento, se dá para usar ou não, quando muito nós poderíamos tratar isso na casuística. Se existe um vício de consentimento, que se vá para a Justiça do Trabalho, e nós vamos olhar para essa questão, se o juiz vai olhar para essa questão e verificar se existe vício ou não. Em havendo o vício de consentimento, ele anula aquele ato. Agora, você, por conta disso, presumir que o trabalhador é um hipossuficiente, quase que um absolutamente incapaz, sendo que ele não pode manifestar a sua vontade justamente no requisito que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, para você validar esses atos e utilizar as informações, inclusive dados pessoais dele, seria um retrocesso do ponto de vista jurídico. Eu acredito que nós, inclusive a doutora Maria Lúcia, vai também nesta mesma linha, nós temos que arejar um pouco a cabeça.
nós temos que fazer uma interpretação prospectiva do direito do trabalho. O trabalhador, ele está subordinado, mas não é por conta da subordinação que ele é incapaz de manifestar a sua vontade. Inclusive, já existe até a subordinação invertida do próprio empregado, muitas vezes, subordinando o empregador. Ah, mas isso é estranho? Não, não é estranho quando você olha para o empregado muito qualificado, ou mesmo o empregado que não tenha muita qualificação, mas não exista muitos desses empregados no mercado, os que existem impõem a sua vontade na contratação e o empregador se dobra, ele se curva. Não está aí a essa condição. Está aí, então, a subordinação do trabalho invertida, onde o empregado, o trabalhador, subordina o capital. Por que não? Como não falar disso? Como é que nós não podemos falar dessa realidade? Porque este que é o mundo novo das relações de trabalho, é isto que muda. E, dito isto agora, eu gostaria só de colocar aqui algumas sugestões para vocês que estão nos ouvindo aqui, dicas e sugestões, muitos já sabem disso, mas, mais uma vez, falando da segurança jurídica aqui, quem quiser ter segurança jurídica na utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter que olhar para todas essas questões, né? Eles vão ter que olhar para todas essas questões que a Maria Lúcia muito bem levantou aqui, a questão pré-contratual, contratual e pós-contratual, observando, inclusive, vejam só isso daí, né? A prescrição, a gente sempre diz isso, a questão da prescrição, que a Maria Lúcia muito bem abordou, olha o impacto jurídico desta condição. Olha isso sob o ponto de vista das relações do trabalho. Eu sempre digo isso, se existe... Todo mundo acha que o passivo trabalhista é uma coisa ruim, né? Perigosa. E né? Passivo trabalhista, ação trabalhista é ruim, é perigosa. Agora, se existe uma coisa pior do que o passivo trabalhista, por incrível que possa parecer, o que é? O passivo é o quê? Previdenciário, na área da saúde e segurança do trabalho. Como muito bem colocou aqui a Maria Lúcia, a prescrição do passivo nas questões trabalhistas objetivas, ela está lá dentro dos 2 anos que o sujeito tem para entrar com a ação trabalhista e reivindicar os últimos 5. Mas você tem um outro passivo trabalhista aqui, vinculado às questões previdenciárias, ao acidente de trabalho, que não prescreve e que mesmo depois do trabalhador ter saído da empresa, ele pode reivindicar, alegar que houve um problema de saúde, ele adquiriu esse problema de saúde por conta do exercício da sua atividade laborativa e está aí o acidente de trabalho. E você tem, então, um elastecimento dessa questão prescricional que impacta profundamente na Lei Geral de Proteção de Dados. Todas essas variáveis vão ter que ser devidamente tratadas na Lei Geral de Proteção de Dados e as empresas vão ter que observar esses requisitos para que elas tenham um pouco mais de segurança jurídica na utilização dessas informações. Vejam quantas mudanças, quantas coisas que devem ser feitas sob o ponto de vista das relações de trabalho. Por isso que eu disse aqui que o manancial de novidades que as relações do trabalho traz é muito grande. Ainda que a gente tenha os outros ramos do direito trazendo também impactos profundos na Lei Geral de Proteção de Dados, né, como eu coloquei aqui na área civil, direito do consumidor, tributário, o trabalhista, o âmbito trabalhista, as relações de trabalho, eu entendo que devem ser muito bem observadas por tudo aquilo que a Maria Lúcia colocou aqui e por conta do que nós estamos colocando agora nessa complementação da exposição dela. Para encerrar a minha reflexão, a minha exposição aqui, eu não vou falar aqui, eu coloquei aqui, inclusive, quais seriam os 10 princípios que as empresas poderiam seguir para ter segurança jurídica na utilização da Lei Geral de Proteção de Dados. No final das contas, eu vou ser bem franco, eu usei aqueles princípios que estão na própria lei, o princípio da lei geral, né? O princípio da finalidade, ou seja, deixar claro que aquelas informações que vocês estão tratando, com dados pessoais sensíveis, vão ter que ser devidamente explicadas para o trabalhador, para dizer qual é a finalidade que a empresa vai, com qual finalidade que a empresa vai usar aquelas informações. Então, este é um princípio que as empresas vão ter que seguir também no âmbito trabalhista. O princípio da adequação, então, os dados pessoais devem ser compatíveis com as finalidades, com a finalidade que a empresa vai usar na utilização dos dados. O princípio do livre acesso,
deixando claro que o trabalhador ele tem total liberdade para acessar as suas informações a qualquer momento. Princípio da transparência, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que as empresas precisam estabelecer todos os meios de comunicação muito claros e verdadeiros e transparentes para o trabalhador poder acessar essas informações. Princípio da segurança, da prevenção, da não discriminação, né? Os dados pessoais, como a Maria Lúcia colocou aqui, esse é um princípio que todas as empresas devem seguir, e isso tem uma absoluta relevância no campo das relações de trabalho, que é o princípio da não discriminação, né? Os dados pessoais jamais podem ser utilizados aqui para discriminar ou promover qualquer abuso com relação aos seus titulares. E também, depois, por último aqui, o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Ou seja, as empresas elas vão ter que se preocupar aqui também com as evidências, deixar claro e construir as suas todas as evidências para demonstrarem que efetivamente elas estão utilizando os dados pessoais, inclusive os sensíveis, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para finalizar, eu só termino aqui, e aí nós vamos abrir para as perguntas, nós temos mais uns 15 minutinhos aqui. Eu gostaria de ratificar a questão que a Maria Lúcia muito bem coloca. Não é a multa que, a partir de agosto agora, a Lei Geral de Proteção de Dados permite que seja, em tese, aplicada, não é a multa o melhor caminho pedagógico para se promover a mudança nas empresas. Como eu coloquei aqui no início da apresentação, da minha fala, as empresas já têm a solução. Eu digo dessa maneira, as empresas já podem usufruir da solução jurídica, da segurança jurídica, que elas tanto almejam no campo das relações de trabalho e também especificamente na utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, quando elas começarem a olhar para o universo, para o lugar, para o locus, aonde os problemas trabalhistas nascem, que é na gestão. Eu termino minha reflexão aqui, colocando esta condição para todos aqui. Dá para a gente usufruir da segurança jurídica trabalhista, sim, inclusive com a utilização da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, sem olhar para a multa. Sem olhar para a multa. Vamos olhar para dentro. Como diria aqui um grande psicólogo que eu gosto muito, a Maria Lúcia também já sabe que eu gosto dele, que é o Carl Gustav Jung. Ele disse uma frase, né? O Jung, um grande fundador da psicologia analítica, enfim. Ele disse uma frase uma vez aí que ela é magistral, e que, aliás, eu gostaria de ter dito essa frase, mas, como ele já falou, né, Maria Lúcia, eu fiquei sem autoria da frase. Mas a frase é genial e cabe como uma luva nas relações de trabalho e para aquilo que a gente está discutindo aqui, né? A frase dele é mais ou menos assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Este que é o contexto da segurança jurídica da LGPD, é olhar para dentro do seu negócio, olhar para dentro da sua empresa, olhar para a gestão e despertar. E aí a gente começa a tomar as medidas trabalhistas preventivas, inclusive para não ter que contratar um advogado para ir na frente do juiz, né, Maria Lúcia, que às vezes a gente tem essa missão, né, para falar para o juiz assim, começar a audiência na frente do juiz, dizendo a frase assim magistral: Excelência, veja bem, eu não fiz, mas essas frases que começam com veja bem, alguém já havia me dito há muito tempo atrás que toda frase que começa com veja bem é para explicar o inexplicável. Excelência, veja bem, a Lei Geral de Proteção de Dados pediu para eu fazer isso, mas eu não fiz. Veja bem, excelência, mas eu acabei me omitindo nisso. O que o juiz fala? Assim, veja bem, mas eu vou dar uma sentença agora correspondente à sua omissão. E o advogado não consegue consertar aquilo que não foi feito na gestão. Então, essa aqui seriam as nossas dicas, né, da minha e da Maria Lúcia, e a gente abre aqui para as questões. Me parece que já tem uma, né, Maria Lúcia? Tem várias aqui, Du. Então, vamos lá. Começa você aí, depois a gente vai trocando a bola aqui. Vamos em frente. Eu vou olhar aqui no chat, vou pegar carona com o que nós estamos vendo aqui, tem um monte. Vou olhar para dentro. Eu sou suspeita para falar dos alemães, né? Afinal, desde pequenininha eu gosto deles, não só de tamanho, porque tamanho eu sempre fui pequenininha, mas
Tem uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: quais as medidas iniciais que as empresas devem tomar para se adequar à LGPD? Primeira coisa, não sei de quem foi a autoria dessa questão, mas é você verdadeiramente olhar para dentro da empresa, ou seja, fazer o mapeamento do que você tem de dados da empresa, pegar cada setor nas suas particularidades e saber onde é que esses dados estão, quais são esses dados. Como o Eduardo falou, a questão da finalidade, a questão efetivamente do mínimo necessário, porque às vezes a gente pede informações, seja para os nossos próprios empregados, para os nossos fornecedores, e aí vem as empresas de terceirização, né, que prestam serviços, que aqui é o foco do Sindprestem, muitas vezes elas são obrigadas a fornecer informações que não têm finalidade nenhuma, não têm razão nenhuma para estarem sendo pedidas. Então, esse é o cuidado, é o saber onde os dados estão, quais são os dados que cada um dos meus setores estão lidando, estão tratando, para exatamente não se exporem desnecessariamente. Se eu estou pedindo ali um dado sensível, que é totalmente inaplicável àquela realidade que está sendo efetivada naquela relação específica, não há mais que se falar nessa solicitação. Vamos mudar o comportamento, vamos mudar o pensamento da empresa sobre aquela realidade. Então, eu não sei quem fez a questão, mas, efetivamente, primeiro passo para tudo é olhar aonde esses dados estão, de que maneira eles estão sendo tratados e verificar se verdadeiramente eles são necessários ou não para a consecução daquele objetivo que está, vamos já dizer, rastreando esse pedido. Porque se não tiver razão, se realmente for um dado que vocês podem sobreviver sem, podem realizar atividades sem tê-los, é a melhor alternativa. Não mais utilizá-los e aí realmente fazer o desprezamento com todo o cuidado, para não ter um vazamento inadequado e não atrair uma responsabilidade que não é o que a empresa, num primeiro momento, quer, né? Maria Lúcia, ótimo. Tem uma questão que fala sobre a multa, né? Qual que é, se a empresa vazar algum dado... A gente já falou, né, Maria Lúcia, que a questão da multa tá lá, vai até 50 milhões de reais, uma coisa assim, mas me parece que realmente a multa, ela pode ser num montante gigantesco, porque ela tem uma modulação, né, ela vai desde muito pouco até um valor exorbitante, mas me parece que a questão aqui primeiro que o governo, a autoridade nacional e o governo já indicou, né, que mesmo depois de agosto, na hora que as multas estiverem vigorando, não é esse o caminho que vai ser adotado, vai ser um caminho pedagógico, preventivo, para instruir as empresas a implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós não acreditamos, acho que a Maria Lúcia também não acredita, que o governo, logo depois disso, você vai ter uma autoridade nacional impingindo multas gigantescas. Eu não acredito nisso, até porque, vejam, nós estamos também, uma outra variável, nós estamos debaixo de uma pandemia, as empresas já estão penduradas, quase que não conseguindo pagar a sua conta de luz. Se tomar uma multa, até média, por conta da inadequação à Lei Geral de Proteção de Dados, não estou dizendo que não tem que... Nós não estamos pregando aqui desobediência civil, não dizendo que não há que se cumprir a lei, mas por conta dessa circunstância nova, eu não acredito que vai haver uma chuva de multas, não. Nós vamos ter aqui um período ainda de adequação bem grande, como eu disse aqui, pedagógico, para as empresas conseguirem se adequar. Du, a diretoria eleita, inclusive num evento da Fiesp, manejado lá pela Luciana Freire, nossa amiga, disse expressamente é verdade. Ele não tem a intenção de sair aplicando multa logo no início. Ele falou, a ideia aqui é a gente mudar a cabeça, é mudar verdadeiramente a posição das empresas sobre o tema, logicamente, guardada aí as devidas proporções. Num futuro não muito distante também, isso deve começar a ser aplicado, mas, como você bem ponderou, pandemia, dificuldade econômica, muitas empresas quebrando, você tem que saber dosar, né, o remédio, senão, ao invés de você curar, você mata. Então, efetivamente, a declaração dele, eu espero que esteja nessa direção, e ele confirme o que ele declarou na Fiesp, que eu acho que será o caso,
é de Bem verdadeiramente, lembrado. nesse Bem primeiro lembrado. momento, a conscientização, a mudança comportamental, e aí sim, depois, o sancionamento. Então, acho que a gente tem tempo para fazer essa tarefa. Ô, Maria Lúcia, eu lembro que da outra vez que a gente falou sobre esse assunto, você respondeu essa questão, você abordou bem essa questão que está aqui, ó, pode explicar quais as responsabilidades civis e criminais do DPO. Você fez você alertou, né, dizendo como é que isso aí poderia ser, do seu ponto de vista trabalhista. Eu lembro que você explanou muito bem sobre esse tema. Você quer falar um pouco sobre... Vamos falar rapidinho. Vamos. Só para nós temos 5 minutinhos essa, inclusive, ainda. é uma preocupação que as empresas têm que ter, porque, na realidade, está elegendo empregado ali, e o empregado, muitas vezes, ele vai aceitar, e aí sim, por conta da história, se eu não aceitar, eu perco o emprego, né? Mas é importante ele ter consciência, inclusive, que o patrimônio pessoal dele pode estar em jogo, que ele pode, sim, a depender do tipo de vazamento que tiver ocorrido, ser responsabilizado civil e criminalmente. Então, por isso que é importante você conscientizar, dependendo do caso, até contratar um seguro para essa pessoa, não sei se... até vou ver com contatos que a gente tem, né, nas câmaras de comércio, se já criaram. E aí o Luciano Malara, que está nos assistindo, pode até nos dizer se já tem empresas que estão fornecendo esse tipo específico, porque eu acredito que aí não se aplique o D&O, porque o D&O seria especificamente para quem tem esse encargo de administração da empresa, e o DPO não faz isso. Então, seria interessante a gente já pesquisar se existem seguros, porque dependendo do tipo de produto que a empresa lida, seria interessante contratar esse tipo de seguro para proteger o seu DPO. Há outras empresas que estão optando em contratar direto uma empresa para prestar esse tipo de serviço, e aí a empresa realmente já assume que na sua atividade fim, o risco é inerente. E o risco é inerente, ele vai ter que ter esse substrato, vamos chamar, em termos Maria de Lúcia, patrimônio. é a mesma coisa também do responsável, né? Porque ele também está aqui, né, no meio desse bolo todo, e as empresas também precisam se preocupar, né, com o responsável, que é aquele que está representando o controlador no manuseio dessas informações, né? Também precisa olhar para essa questão também, acho que dele também, né? Porque você também disse que da outra vez foi, que você, se não me engano, você ponderou muito bem isso, dizendo o responsável empregado, na hora que ele é empregado, a autonomia dele, a responsabilidade dessa pessoa que está lá à frente, né, do controlador, manuseando esses dados. Então, são... E aí, nesse caso, se a empresa verdadeiramente optar por nomear um empregado seu para esse cargo, aí não me cabe dúvidas que você tem que fazer um aditivo contratual. Isso, foi o que você falou. Isso, a depender do caso, né? Porque a gente tem a questão vamos falar, do ius variandi do empregador, nomear o empregado para uma determinada atribuição, mas essa atribuição, para não gerar reflexos remuneratórios, ela tem que ser compatível e não pode implicar um desnivelamento entre o que estava sendo pedido antes e o que está sendo pago. Então, dependendo do caso, pode ser que seja necessária uma complementação financeira para esse empregado, por isso que muita empresa olha ali e fala, ao invés de eu pagar isso, vou pagar para uma empresa que está me ofertando esse produto de maneira muito mais acessível, né, até porque se isso for compor o pacote remuneratório, vai ter consequências diretas em todo os encargos que a empresa terá que pagar, e deixar muito clara essa questão da responsabilidade, para depois não ter aí um eventual pedido no futuro de indenização, seja inclusive de um adicional por dupla função, né, afinal, a depender do caso, essa pessoa verdadeiramente vai ter um desequilíbrio entre o que era ofertado, o que era pedido antes e o que é ofertado por esse empregado. Vamos lembrar que o contrato de trabalho é um contrato sinalagmático, né, é via de mão dupla, então, o que eu peço tem que ser contraprestacionado. Tem uma outra questão aqui, perguntando se acontecer um caso de vazamento, qual que é a consequência jurídica? A primeira coisa, a gente tem que comunicar à autoridade nacional que esse evento aconteceu, né? E a depender do caso, mais grave, menos grave, a gente está vendo aí hoje na internet, inclusive, se vocês olharem as redes sociais, está constando que teve de novo... inclusive vazamento de 100 milhões de celulares, inclusive do Bolsonaro. Exatamente. Aí, né? Então, logicamente, a empresa já está sujeita imediatamente à multa pela autoridade, embora a gente tenha aí a questão da multa da autoridade nacional a partir de agosto, mas a gente tem, por exemplo, o próprio PROCON
se arvorando nesse papel e tentando sancionar as empresas, entrando com ações judiciais contra as empresas. Vocês lembram aí, no primeiro dia de vigência da LGPD, já explodiu na justiça, a justiça civil, não trabalhista, pedidos de sancionamento das empresas que não estavam observando essa condição. Então, lembrando, gente, as multas, elas não são exclusivas para a Agência Nacional. Existem outros órgãos, Ministério Público, o próprio PROCON, gravitando em torno dessa situação e tendo aí discussão futura, a competência ou a legitimidade para também sancionar em caráter lateral essa situação. Por último, Du, tem uma outra questão aqui, é sobre o consentimento, como lidar com o consentimento para a obtenção da concordância do empregado para o fornecimento dos dados pessoais. Vou jogar essa bola para você, se houver necessidade, eu retorno. Tá, eu só vou responder aqui, tem duas questões aqui, aliás, como agora as questões estão chegando e a gente já está no nosso tempo aqui esgotando, o que a gente podia fazer com as pessoas que enviaram as questões é encaminharem para o site do sindicato e nós nos comprometemos aqui a responder todas. Tem a mínima dúvida. Não é? Porque agora as questões estão chegando e é chato quando a gente não consegue responder. Mas, olha, perguntaram aqui, que aparece aqui na telinha, muito rápido, eu tento olhar aqui, como eu já tenho uma certa idade, eu sou lento. Então, na hora que eu vou ler aqui, desaparece a letrinha, eu não consigo entender a pergunta. Mas eu vou ter que dizer que você é muito mais velho que eu, então, estou nem me preocupando. Então, tem duas perguntas aqui, uma eu consegui anotar, peguei aqui, é a relação entre prestador e tomador de serviços e a questão da responsabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Os dois são responsáveis pelas suas respectivas casas. Os prestadores de serviços, na condição de eles detêm os empregados, vão ter que seguir todos aqueles requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados e o tomador de serviço também. Lógico que num caso concreto, como a Maria Lúcia colocou aqui, vazamento de informações aqui, aí nós vamos para a casuística, nós vamos ter que analisar quem deu causa ao quê, e para o juiz conseguir entender até onde que ele pode imputar responsabilidade civil ou criminal para aquele que supostamente vazou a informação, principalmente quando você tem uma relação entre tomador de serviços e prestador. Então, você tem um contrato de prestação de serviço, logicamente que essas regras da Lei Geral vão valer aqui. Você queria falar alguma coisa, Maria Lúcia? Queria, Du, experiência própria aí. Eu tenho muito cliente prestador de serviço. Então, o que a gente tem feito em alguns casos, por exemplo, vou falar especificamente de uma atividade econômica, que é a montagem de maquinário. Então, o empregado do meu cliente vai para quem o contratou para montar o equipamento, ou seja, ele vai adentrar as dependências daquela empresa, tem toda uma questão de segurança, inclusive segurança da própria informação, do segredo industrial ali, e segundo, a questão de medicina e segurança do trabalho, que muitas vezes são parques industriais que têm um risco que não é o risco do negócio do meu cliente, e a gente tem feito um termo específico dizendo que, para atendimento daquele contrato específico, então eu já estou me enquadrando numa das alíneas da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, para eu cumprir aquele contrato, eu necessito que o empregado me forneça determinados dados, muitas vezes sensíveis, para que ele possa adentrar as dependências e realizar a atividade contratual que é decorrente dele, comigo, que é decorrente de um contrato que eu tenho com o meu tomador. Então, existe aí todo um encadeamento, e nesse ponto a gente tem feito verdadeiramente um documento cientificando o empregado para que eu possa cumprir aquele contrato, ele está ciente, e aí, naturalmente, por decorrência, ele concorda que aqueles dados sejam verdadeiramente fornecidos para aquele nosso cliente, né? Porque tem todo um dado de identificação que, sem aquilo, ele não pode adentrar as dependências. Questão de segurança patrimonial e segurança do trabalho. Então, é uma alternativa aí para poder ir em frente. Tá. E tinha uma outra questão que o Odair, ele fez uma questão, eu não sei se, Odair, depois você pode mandar o e-mail, se eu não conseguir responder, eu não sei se eu consigo capturar bem a sua pergunta. Eu estou com o YouTube aberto aqui, o que você quer? Não, do Odair, não estou. O Odair falou o seguinte, doutor Eduardo, entende que os patronais poderiam disponibilizar aos associados ferramentas e proteção
objetivando reduzir os custos para os associados em relação à proteção de dados? Ele vai um pouquinho mais para frente e diz, os custos não seriam menores para todos? Certo. Eu entendo, Odair, que o que os sindicatos e as entidades patronais poderiam fazer é o que nós estamos fazendo aqui, lógico. Eu entendi a sua pergunta. Nós podemos prestar esse serviço, essas informações, talvez para a gente conseguir, inclusive dentro do Sindiprestem, olhar para as demandas que as empresas estão tendo e passar as informações necessárias para elas irem se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados e irem cumprindo aquilo que a lei já determina. Poderíamos fazer isso aqui de uma forma sistemática dentro da entidade patronal? Eu acredito que poderíamos. Aí nós precisamos conversar com o Sindiprestem. Isso daí com certeza diminuiria o custo para poder implementar talvez a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que sim, porque essas informações que os sindicatos patronais vão passando, e o Sindiprestem especificamente, poderiam, sim, ajudar os seus associados a reduzirem os custos na contratação até, às vezes, de uma consultoria especializada. Então, esse que é o objeto, inclusive, do sindicato, oferecer essa prestação de serviço para reduzir, Odair, os custos, sim, dos associados na utilização adequada da Lei Geral de Proteção de Dados, como nós estamos fazendo hoje aqui, através desse webinar. Podemos fazer isso aqui através de uma aproximação um pouco mais intensa com os associados. Doutora Joelma, que está aqui conosco aqui, por favor, aí eu pedia para você, Joelma, anotar, porque esta é uma demanda talvez interessante, que o Odair está passando para a gente aqui, e a gente vai poder estar utilizando aqui dentro do nosso sindicato. Bom, boa dica, viu? O Vander está respondendo aqui, Vander, presidente do Sindiprestem. Isso, Ótimo. Ele está nos agradecendo, nós é que agradecemos e estamos honrados com essa oportunidade, mas ele diz que vai seguir dando suporte aos associados do Sindiprestem nesse tema, tá? Ótimo. E a Manuela perguntou se a live ficará disponível. Eu acredito que sim, no canal do YouTube, mas eu pediria também para a Joelma nos confirmar. Sim, é verdade. Vai ficar disponível ou não. A live, o material, acho que, se não me engano, aí a Joelma também confirma. O material está absolutamente autorizado, a remessa para os participantes. A live também acho que fica, né, Joelma? Aí depois você dá um retorno para a gente aí, por favor. Agora, só para dizer que eu sou muito mais nova que você, enquanto você está aí só nesse, eu estou aqui também vinculada no YouTube para poder responder. Não, você vê vocês vejam como é que é a diferença da idade, né? Eu estou aqui só olhando ingenuamente olhando para a tela, sem... está conectado com tudo. A Maria Lúcia, que é de outra geração, muito mais tecnológica do que a minha, lógico que ela já está conectada com tudo, dando suporte ao idoso aqui. Então, mentira, que a Luciana me disse que era para eu fazer isso, tá? Só pra eu... Não, inclusive a Luciana te disse para fazer isso, porque ela falou assim, não vou pedir isso aqui para o Eduardo, porque ele vai se embranar e não vai fazer. A Luciana acho que me conhece bem, a Joelma também. Por isso que você ficou com essa missão. Bom, acredito que nós estamos agora já com 11 horas e 8 minutos. Eu acho que é bom, né? Vamos obedecer o nosso horário aqui para não atrapalhar a agenda de ninguém. Vamos, então, encerrando nossa apresentação. Aí, Maria Lúcia, eu deixo a palavra com você, para você fazer as suas considerações, e eu faço as minhas, aí a gente encerra. Não, só agradecer a oportunidade, foi uma manhã, para variar, muito produtiva, muito gostoso estar com todo mundo aqui, ainda mais com amigos que vieram nos prestigiar, Luciano Malara, Felipe Santoro, que trabalhou comigo no escritório. Realmente é um prazer muito grande reencontrar. Maria Lúcia, vê que depois você fez com o Luciano, o que ele achou da nossa apresentação, por favor, fala a nota que ele está dando para a gente aqui, porque isso é importante. Pode deixar, porque ele é especialista mesmo, né? Então, dá até nervoso. Não é só em relações do trabalho, né? LGPD inteira. Pois é. Referência no mercado. Eu procurei não lembrar dele enquanto estava falando, para poder... que bom. Eu também, eu sempre tento relativizar. Joelma, Vander, Luiz, Luciana, os Luizes, né? E a Luciana, muito obrigada pela oportunidade mesmo, foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Maria Lúcia, obrigado pela sua presença, obrigado pela parceria, por você estar aqui mais uma vez, sempre, atendendo o nosso convite. As pessoas que já conhecem a Maria Lúcia já gostam dela, quem não conhecia, começou a gostar a partir de agora, tenho certeza, a Joelma em particular, a Luciana, obrigado pelo time todo do Sindiprestem,
Obrigado, Wander, que está nos assistindo, e mais uma vez a gente deixa essa última mensagem aqui para vocês, que é isto que o Sindiprestem e a FENACERT vêm aqui fazendo, tem como objetivo prestação de serviços para os seus associados, segurança jurídica trabalhista, inclusive por Lei Geral de Proteção de Dados, vocês adquirem assim, olhando, assistindo essas lives, e é esse que é o objetivo do Sindiprestem, essa é a nossa missão, esperando que vocês tenham ficado satisfeitos com a nossa apresentação, e ficamos à disposição através dos e-mails, vocês viram aqui, e-mail, contato, o Sindiprestem, perguntas que não foram respondidas, por favor, encaminhe lá para a doutora Joelma, e a gente vai... A gente se compromete a responder, né, Edu? Isso. Ótimo. Beleza? Então, obrigado, Maria Lúcia, mais uma vez. Obrigado ao Sindiprestem, a todos que estão nos assistindo aqui, Joelma, Wander, e até a próxima, então, né? Quem sabe a gente faz uma outra aqui, falando sobre esse tema ou outro qualquer. Outro assunto. Importante. Isso aí, Joelma, mais uma vez, obrigada. Bom dia a todos, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau.